Imagina conquistar todo mundo da música com menos de 20 anos de idade. Ter seu hit tocando em todas as rádios, ser convidada para participar de grandes eventos da indústria musical, ter feat com os maiores artistas da sua época. Porém, você perder tudo por apenas 29 segundos. Não por ter usado droga, não por polêmicas, não por outras coisas que venha envolver o mundo artístico, mas por apenas uma escolha que durou 29 segundos. Oi vidas, eu me chamo Luna. Sejam todos muito bem-vindos a esse novo vídeo aqui no canal da Trap for Girls. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu com a Lil Mama. Algumas pessoas devem conhecer ela por conta daquele tão polêmico meme onde ela subiu no palco do VMA. Então eu queria trazer para vocês mais detalhes do que aconteceu com ela, de como foi a carreira e o porquê que ela sumiu assim do nada. Porém, antes, eu gostaria de pedir para que você se inscrevesse aqui no canal da Trap for Girls, já deixasse seu comentário aqui no vídeo, já curtisse e compartilhasse para que os amigos também saibam que a Trap for Girls não tá só no Instagram, mas também tá no YouTube, no TikTok e todas as outras plataformas. Então, bora começar, que tem muita coisa pra ser dita. Então, bora lá. Como eu disse no início do vídeo, a Lil Mama conquistou o mundo muito cedo. Ela tinha mais ou menos 19 anos quando ela lançou Lip Gloss, que foi uma das músicas mais bombásticas, assim, da carreira dela, né? Onde todo lugar que você ia, você via aquela música tocando, tocava em festa, rádio, cinema, TV, todo lugar. Eu acho que é uma das músicas mais emblemáticas, não só também pelo seu fascínio, né, que ela criou nas pessoas, mas também por ter uma melodia que faz você ali querer conhecer mais, cria aquela conexão entre ouvinte e música, né? Muito antes dos memes e das manchetes negativas, Lil Mama era apenas uma garota tentando sobreviver a Nova York. Com o nome de batismo de Natia Jessica Clutchley, ela cresceu numa família numerosa e enfrentou diversas dificuldades assim financeiras, né? Muitas pessoas não sabem, mas a mãe dela estava passando por um câncer de mama, o que fez com que ela tivesse ali que ficar mais presente, né? Enquanto ela ainda tentava ser uma artista, ela ainda tinha que cuidar de sua mãe, que estava ali, tipo, passando por um momento muito difícil. Em 2007 foi quando tudo mudou, quando ela lançou a música tão famosa Lip Gloss, que foi uma das músicas mais tocadas, né, naquele ano, então fez com que aquela música tivesse uma dimensão, acho que até maior do que ela imaginava que teria quando ela compôs aquela letra. De repente, Lil Mama deixou de ser mais conhecida para se tornar uma estrela nacional. A indústria percebeu rapidamente seu potencial. Ela começou então a colaborar com artistas importantes. Tanto que ela fez parte do remix da música Girlfriend, da Avril Lavigne. Ela também colaborou com Chris Brown, T-Pain e tantos outros artistas da cena hip hop daquela época. Tudo indicava que com esse crescimento tão bombástico, ela seria uma das mais promissoras rappers da sua geração, até porque ela tinha ganhado tanto destaque ali no meio, ter vindo depois da Lil Kim e tá se destacando, participando de tantos feats importantes, sendo mencionada, né, chamada para participar de grandes eventos. Só que, ao mesmo tempo, ela ainda continuava tendo que lidar com perdas e desafios da sua vida pessoal, o que fez com que talvez aquele momento do VMA tenha sido tão drástico, né? Talvez aquilo que ela estava passando fez com que ela agisse de forma tão calorosa naquele momento e deu no que deu. E é uma coisa muito de se pensar, né, gente? Porque ali no auge da sua fama, ela, tipo, 21 anos mais ou menos agora, tendo que lidar com coisas que nem muitos adultos já formados saberia como lidar. Então, eu acho que foi muito peso para uma pessoa tão jovem ter que carregar sem ter nenhum tipo de instrução sobre a vida ou nenhum tipo de, digamos que, segmento, né? De como saber lidar com aquilo, sendo tão jovem, tão despreparada para o mundo. Então chegou a tão famigerada noite, né? Era setembro de 2009, o VMA acontecia ali em Nova York, e uma das grandes atrações daquela noite, que faria o encerramento, era Alicia Keys e o Jay-Z, que iria tocar então a música Empire State New York, que era uma das músicas mais populares de 2009, não tinha um lugar que você via que não tocava aquela música, tanto que até no Brasil surgiram algumas paródias, como Eu Sou da Favela, entre outras. E uma coisa muito importante de se ressaltar é que o VMA de 2009 foi um dos VMAs mais emblemáticos e também mais problemáticos de todas as edições do VMA. Não só por conta do que aconteceu com a Lil Mama. Vale lembrar que no VMA 2009 foi quando o Kanye West fez essa cena aqui. Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. No VMA 2009 também teve uma das maiores performances da Lady Gaga, que foi na música de Paparazzi, onde ela ficou sangrando pendurada. E assim, gente,
Teve várias performances boas, como da Lady Gaga e tantas outras, porém, como eu mostrei pra vocês, a Lil Mama não foi a primeira pessoa a invadir um palco. O Kanye West já tinha feito isso e fez todo aquele papelão que fez com que a Beyoncé passasse, tipo, uma vergonha, né, porque deu pra ver muito na cara da Beyoncé que ela ficou muito desconfortável com toda aquela situação. Embora ele tivesse uma opinião de que a música da Beyoncé era a melhor de todos os tempos, que o clipe dela era o melhor de todos os tempos, eu acho que ali talvez não fosse o momento dele tirar o momento da Taylor. Se manca, ovo mole. Pelo amor de Deus, né? E assim, a Lil Mama tinha passado por tantos momentos difíceis, ela estava ali sentada do lado da Beyoncé, então praticamente ela também estava do lado de Jay-Z, e eu acho que foi uma das coisas que mais foi pivô dela ter subido no palco, né. Ela se sentiu ali muito próxima, então ela achou que: "Ah, tô aqui, por que não, né?". E ela deveria escutar o por que não. E nisso, quando ele estava tocando lá em Empire State, ela começou a sentir, né, gente, aquela energia, aquela sensação, ela sendo uma pessoa que cresceu na cidade de Nova York, aí digamos que não sei, não posso afirmar. Só que no VMA tem bebidas, aí bebe uma coisinha, bebe outra, e ela se sentiu ali naquela euforia, tentou levar a Beyoncé, e a Beyoncé eu acho que naquele dia ela já estava tipo: "Gente, me tira daqui pelo amor de Deus", porque era muita coisa acontecendo ali com a Beyoncé, eu tenho até dó dela por conta de tantas coisas que aconteceram com ela naquele dia. E aí ela tenta puxar a Beyoncé fica meio reclusa, e ela vai sozinha. E gente, de verdade, tipo, é dolorido ver que ela estava ali, tipo, dava pra perceber que ela realmente queria estar ali, que ela estava sentindo a energia da música, porém talvez aquele não fosse o momento dela, né, eu acho que aquilo não deveria acontecer. Porém, como eu disse, ela era muito jovem e agiu no calor do momento. Eu entendo, não é a primeira pessoa que faz isso e também não vai ser a última, só que pegou muito mal pra ela, até porque pareceu, de certa forma, como as manchetes da época pintou, que ela estava tentando pegar atenção pra si, e diversas vezes ela foi em podcasts, entrevistas e falava que se sentia mal por aquilo, pediu desculpa. Naquela época era muito mais rígida com as mulheres do que hoje em dia. Eu não tô falando que hoje em dia não seja, ainda é bem rígida, mas naquela época qualquer coisa que uma mulher fizesse era capaz de acabar com a carreira dela, como acabava falando sobre o poder da mídia naquela época. A gente que já tem uma certa idade, não vou falar a minha porque você já deve saber, a gente vem de uma época onde a mídia tinha muito controle sobre o que era dito, onde para você se defender, você precisava de que algum blogueiro muito famoso te desse espaço, ou que algum canal de TV te convidasse para falar sobre o que aconteceu. Então, ela não tinha essas oportunidades de se defender, porque era um lugar muito fechado, onde a mídia controlava o que ela queria que as pessoas aceitassem. Então, se hoje a mídia falasse: "Ai, a Luna é a melhor rapper da história", todo mundo iria acreditar, porque não tinha como eles reivindicar aquilo. Não tinha esse poder de influencers que nem tem hoje em dia, que se alguém falar mal de você, você abre uma live, se explica, amanhã tá ali várias pessoas comentando sobre aquilo. Então eu acho que isso foi um dos pesos maiores para ela não conseguir se recuperar daquela situação. E assim, gente, eu não vou deixar que, por conta do VMA 2009, a carreira da Lil Mama acabou. Não, gente, não acabou ali. Ela estava tentando lançar outras músicas naquela mesma época, porém, depois disso, ela começou a sofrer muito bullying de gente, né, das pessoas falando, fazendo meme, fazendo piada. E aí, tipo, nos programas de TV falavam dela, faziam meme no Twitter, naquela época ainda era o Twitter, faziam blogs falando mal dela, vários comentaristas e pessoas debochando da situação. E aí ela tentava ainda, continuou lançando música, a gravadora dela já não estava mais querendo investir no trabalho, e a cena naquela época passava por uma mudança, porque não sei se vocês sabem ou se vocês viveram aquela época, em 2018, 2009, a gente estava migrando do rap puro pro rap um pouco mais eletrônico, tanto que foi o que fez o Black Eyed Peas, tipo, mudar drasticamente. Se vocês verem um álbum deles puro rap, o outro é totalmente eletrônico. Então, tipo, estava tendo aquela mudança na cena do rap e, tipo, as mulheres não tinham tanta visibilidade assim, então, tipo, era muito aquilo: deu certo numa música, ninguém garante que vai dar certo de novo", até porque ninguém dava tanta credibilidade para as mulheres, a menos para colocá-las, assim, em feats, por conta da parte cantada das músicas. E aí, juntando tudo o que aconteceu, a falta de investimento, as piadas e os problemas pessoais que ela estava enfrentando, ela teve muita dificuldade de se recolocar nas paradas de sucesso novamente.
embora ela não estivesse dando certo na carreira musical, ela ainda era uma ótima dançarina, ela era boa também de atuação, tanto que ela participou em 2013 do filme da TLC, onde ela interpretou a Life Ti do TLC, que infelizmente, né, todo mundo sabe que ela faleceu no acidente de carro, e a atuação dela recebeu bastante elogios, né, as pessoas gostaram bastante da forma como ela interpretou a cantora, então a gente vê que ela tentou se reconstruir de algumas vezes, né, tentou se reconstruir de alguma forma, e embora o acontecido do VMA ainda seja lembrado até hoje, e poucas pessoas conhecem outras músicas da Lil Mama, exceto Lip Gloss, ela ainda continua tentando, ela ainda tem bastante talento. Eu acho que talvez esse cancelamento tenha sido muito maior do que o que realmente merecia, né, gente? Vamos ser muito sinceras, que teve gente que fez coisa muito pior. Ela só subiu no palco e ficou ali parada. Ela não tomou o microfone de ninguém, ela não interrompeu o discurso, ela não cometeu nenhum tipo de crime. Porém, naquela época, por ser mulher, as pessoas pesava muito, muito mesmo, a ponto de humilhar ela de diversas maneiras. Hoje em dia, a gente vê o vídeo de uma forma, tipo, engraçada e tal, só que a gente não quer, tipo, querer humilhar ela, querer pisar nela por conta disso. Só que naquela época, a humilhação coletiva era algo tão forte que as pessoas não ligavam, porque realmente a internet era um mundo sem lei, uma terra sem lei. Então as pessoas faziam o que elas queriam e não ligavam para as consequências, até porque não tinham consequências. E aí fizeram o que fizeram com a Lil Mama, e é muito triste, né, porque ela era uma rapper muito promissora, eu acho que ela tem talento pra isso, ela tem trabalhos e potenciais que, tipo, a gente vê que ela entregou na música dela, que ela entregou no filme, em toda a sua discografia. Porém, infelizmente, como eu disse, poucas pessoas conhecem a história dela ou conhecem o que ela fez após o VMA 2009. Mas, enfim, é isso. Espero que vocês tenham entendido essa história, espero que vocês tenham gostado da forma como eu trouxe aqui. Caso vocês tenham alguma sugestão, alguma pauta que queira que eu traga aqui pra gente debater, só mandar aqui nos comentários ou na DM da Trap for Girls lá no Instagram. A gente se vê no próximo vídeo. Beijão, até lá!